Hoje é dia de resenha e vamos falar sobre o livro Os 100 Anos de Lene Margot, o livro da tag do mês de agosto. Seja muito bem-vindo ao De Quem é Esse Livro, meu nome é Lucas e aqui você encontra unboxing, clube de livros, muita dica boa e também bastante sorteio. Participe do sorteio que está acontecendo, no final desse vídeo você vai ser direcionado para o vídeo do sorteio, então não se preocupa, assiste esse vídeo aqui e depois vai lá, participa do sorteio. Mas já se inscreve para garantir, porque uma das regras desse sorteio é ser inscrito. Então se inscreva, deixa o like e vai lá no nosso Instagram e segue a gente também por lá, porque lá sempre tem um conteúdo extra, né? Vamos falar aqui sobre o livro Os 100 Anos de Lene Margot, ou Margot para os íntimos. Quem é aqui da antiga vai saber o que eu tô falando. Como eu gosto de fazer resenha, e essa vai ser uma resenha sem spoiler, então pode ficar tranquilo, só quero deixar você com vontade de ler esse livro, porque ele é um livro que eu dou 4 estrelas. Ele não é um livro 5 estrelas, porque, enfim, ele teve só um momento que começou a me agradar mais e que eu achei que foi super joia, que foi a parte final dele ali. Ele é dividido em 3 partes, e a terceira parte que realmente me agradou, que me engajou na leitura dele. Então por isso que não foi um livro que eu dei 5 estrelas, mas ele é um livro muito bom para quem gosta daquele livro que trata sobre bastantes assuntos, fala sobre vida, fala sobre sentimentos, fala sobre perdas. Ele trabalha vários assuntos, como eu disse, então é um livro que vai falar sobre doenças como Alzheimer, doença terminal, velhice, separações, ser abandonada pelo cônjuge. Então assim, é muita coisa que esse livro vai tratar, até mesmo, por exemplo, depressão pós-parto, bissexualidade. Então tem várias coisas que esse livro trata e ele acaba sendo muito bom por conta disso, tá? Mas aqui trazendo um contexto sobre o que o livro, né, Os 100 Anos de Lene Margot. Ele conta a história de Lene, que é uma menina de 17 anos que é diagnosticada com uma doença terminal. Aqui eu vou colocar um adendo, né, até na primeira página do livro ele já fala sobre isso, sobre doença terminal, que no hospital normalmente eles chamam de uma doença limitante da vida, né? Porque o livro, até em alguns momentos ele acaba filosofando, né? Falando muito sobre isso ou outras coisas, que um terminal ele acaba sendo um lugar onde você pode tanto chegar quanto você sair. Pode ser o fim, mas também pode ser o começo. Então aqui, nesse caso, principalmente, o livro, ele trata disso como uma doença limitante da vida. Então Lene, né, aqui no livro, é uma jovem que está lidando até, de certa forma, muito bem essa doença terminal que ela tem, né, ali, que tem poucos meses de vida, mas que ao mesmo tempo ela acaba tendo, assim, um certo humor bem ácido, né? Então você vai ver, assim, em alguns momentos que parece até que ela é um pouco mal educada. Ela fala umas coisas, assim, meio sem pensar, na lata. Então tem coisas assim que você precisa entrar meio no jogo dela para você entender e até criar uma conexão com ela. Também conta a história de Margot, que é uma senhora de 83 anos que também está ali no mesmo hospital que Lene se encontra e também então está aí com sua idade avançada e seus problemas de saúde, faz com que ela more também ali no hospital e ao mesmo tempo as duas acabam se encontrando em uma aula de pintura, né? Ali é uma aula de pintura terapêutica, uma aula de arte terapêutica. Não sei se é assim mesmo que chama, agora eu esqueci o nome, mas elas se encontram ali e formam uma grande amizade. E os 100 anos de Lene Margot se dá porque uma tem 17, outra tem 83, somando os dois dá 100 anos. Então elas pensam juntas, né, levando em conta essa soma das idades, os 100 anos de Lene Margot, com a representação de 100 quadros pintados por elas e cada quadro representando um ano da vida delas. Então cada ano ali vai ter um quadro e ao passo que elas vão pintando esses quadros, elas vão contando a história daquele ano, o que aconteceu na vida delas. Então tem alguns momentos que vai pro passado de Lene e tem alguns momentos que vai pro passado de Margot. Confesso que no começo, né, essas idas no passado foi algo assim que não me agradou muito, né? Histórias ficavam um pouco cortadas, não dava continuidade. Eu queria saber, tipo, o que aconteceu e as coisas não andavam. Então, assim, a escritora quis segurar um pouco as coisas, mas as histórias não ficavam, não encorpavam, né?
né? Faltava ali, ficava aquela sopa rala, por assim dizer, né, da história, pela forma como ela contava. Então isso fez com que, inicialmente, na primeira e segunda parte do livro, não me gerasse tanto engajamento na leitura dele. Mas depois, na terceira parte, eu acho que as histórias começaram a ter mais ação, mais emoção, sabe? Elas foram mais carregadas realmente de aventura e de coisas que realmente faziam sentido e que discutiam temas mais relevantes. Então, assim, a terceira parte do livro é sensacional. Se as histórias tivessem mais corpo, né, como na terceira parte do livro, na primeira e na segunda parte, talvez esse livro tivesse sido um livro nota 5. Ele me fez sim chorar, principalmente ali nas partes finais do livro, que tem um pouco mais emocional, tanto com as histórias passadas quanto com as histórias atuais. Além de Lene e Margot, claro, nós temos aí alguns personagens, como Padre Arthur. Padre Arthur é também alguém bem engraçado. Lene faz de gato sapato com ele e, sinceramente, assim, ele sofre muito na mão dela. Mas, ao mesmo tempo, ele ama ela e se torna um grande amigo também. Nós também teremos alguns personagens das histórias do passado, principalmente das histórias de Margot, que vão percorrer durante o livro inteiro. Então, tem algumas pessoas aqui que você vai ser quase um personagem do livro, por mais que ele é um personagem do passado. Esse livro aqui, como eu disse, ele trata sobre bastante assuntos, bastante pautas. Alguns assuntos não são tão explorados, outros assuntos são mais explorados e, ao mesmo tempo, eu acho que ele traz algumas lições bem interessantes. Para quem tá querendo um livro que seja engraçado, porque algumas coisas assim que Lene apronta e Margot também é um pouco engraçado, sim, mas que, ao mesmo tempo, trate de assuntos importantes, necessários, principalmente agora, né? Nos tempos nós estamos vivendo de tão loucos, eu acho que esse é um livro certo, porque ele tem uma leveza, mais uma pitada de coisas sérias também. E o final, como eu disse, é um final emocionante. Ele não é um livro muito grande, ele é um livro aí que nós estamos falando de 340 páginas, então é um livro bem tranquilo de se ler. Ele é escrito, então, por Mariane Croninho, 100 anos de Lene e Margot. Esse é o primeiro livro da autora, é um livro que ela levou um bom tempinho para escrever, mas que no final acho que ficou bom, salvo esses pontos que eu falei para vocês, tá bom? Teve bastante gente que já gostou desse livro, teve gente que não gostou tanto, mas eu falo assim, vale a pena. Se esforça, principalmente no final, você vai assim que vai, porque na terceira parte é a melhor. Pra você chegar lá, você precisa ler primeira e segunda, né? Então, assim, é um campo de batalha que você atravessa, mas depois você vai ter uma boa recompensa. Como eu disse, esse livro aqui, ele veio na caixinha da tag do mês de agosto. Nos próximos meses, a caixinha da tag vai ter bastante lançamento bom, inclusive do próximo mês é um livro lançamento daquela escritora do Vermelho Sangue Azul, se eu não me engano, é assim que pronuncia, talvez não seja, mas que esse livro, ele traz uma história com um romance de LGBTQIA+, pelas propagandas que eu vi aí, então tô bastante curioso a respeito desse livro. Se você não quer perder essa caixinha, já aproveita e assina o tag do próximo mês, os links estão aqui na descrição. Assinando pelo link, além de você ganhar um belo de desconto, a tag manda um presentinho, uma lembrança pra mim e eu vou ficar muito agradecido por isso. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, espero que tenha gostado. Beijão e nos vemos em breve. Até mais!